Oi, gente, apareci para gravar para vocês como é que eu faço para preencher minhas peças com a fibra siliconada. Essa é a nossa aulinha de hoje. Vou mostrar para vocês como eu faço, tá? A forma que eu faço, não quer dizer que seja a forma correta ou a única forma que existe para preencher. Então, peço aí para quem ainda não se inscreveu aqui no canal para se inscrever, para dar um curtir aqui no vídeo, para a gente alcançar mais pessoas que estão aí começando na área do feltro, tá bom? Então, vamos começar. Então, é o seguinte, para o vídeo não ficar tão extenso, eu vou fazer com vocês a nuvenzinha. Já recheei aqui o coraçãozinho e vou deixar ele de lado e a gente vai preencher juntinhas a nuvem, tá legal? Porque ela tem essas curvinhas aqui, eu acho que vai ser mais interessante de fazer o passo a passo com ela. Então, o que eu fiz aqui? Caseei, né? Cisquinho. Caseei aqui toda a volta, né, da nuvenzinha e deixei um espaço pra gente fechar. Então, a primeira dica que eu dou, sempre se atentar aonde você vai deixar esse espaço, para que fique um local mais fácil de fechar, certo? Se eu deixar esse local, por exemplo, aqui nessa parte, talvez não seja tão tranquilo de fechar como aqui embaixo. Mas aí vai do seu critério. Você vai, com o tempo, percebendo que em determinadas peças você tem mais facilidade de fechar na parte reta, ou você prefere fechar na parte curva. Aí vai ao seu critério, tá bom? E antes de a gente começar realmente a rechear com a nossa fibra, eu quero dizer uma coisa super, mega, ultra importante, que é não ter medo de usar a fibra siliconada. Principalmente quando a artesã está começando no feltro, a gente tem um receio de usar fibra demais, ou então talvez alargar os pontinhos aqui do nosso trabalho. Eu não sei, eu também já passei por isso. Mas a maioria dos trabalhos no início, você olha, você fala, podia ter mais fibra. Por quê? Porque quanto mais fibra no trabalho, mais perfeita vai ficar a nossa peça. Ela não vai ficar, ela vai ficar com as curvinhas, né, perfeitas. Ela não vai ficar com aqueles amassadinhos, acho que vocês, ou na peça de vocês, ou em outras peças, vocês já perceberam isso. Então, a fibra, ela faz esse papel de dar formato realmente ao seu trabalho. Então, sem medo de ser feliz, preencher a peça com bastante fibra, sem economia. Infelizmente, a fibra não tem como a gente economizar. Então, quanto mais fibra a gente colocar, claro que dentro, né, do limite, mais bonita vai ficar, tá bom? Então, eu deixei aqui um espaço que facilite para mim a colocação da fibra em todos os cantos, né? Mas que não seja um espaço tão grande. Por quê? Eu, Pamela, prefiro sempre casear o máximo que eu posso e deixar o mínimo espaço possível para eu estar preenchendo com a fibra, recheando. Porque, querendo ou não, quando a gente preenche, quando a peça tá cheia, fica mais difícil de a gente fazer o caseado retinho, né? Fazer o caseado tão perfeitinho como fica quando a peça tá vazia. Então, eu, Pamela, gosto de fechar o trabalho o máximo que eu posso, né? Dentro do limite que eu consiga acessar os cantinhos que eu preciso na peça para poder rechear. Então, nessa daqui, eu consigo até fechar mais um pouquinho e deixar esse espaço menor. Por quê? Porque a peça não é uma peça comprida, né? Não é uma peça grande. E eu consigo ter acesso fácil a ela. Então, quanto menor aqui o espaço eu conseguir, eu acho que o acabamento aqui na hora de fechar fica mais bonito. Então, eu vou dar mais uns 2 pontos aqui.
E aí eu já posso parar para preencher. Então, tá aqui, deixei uma abertura. Para preencher, o que eu posso utilizar, né? Geralmente, o que as pessoas utilizam? Muitas artesãs utilizam aquele vira-boneca. Eu não tenho esse vira-boneca, então não tenho como mostrar para vocês, mas é só procurar aí. O vira-boneca, ele auxilia na hora de rechear aqui, de pegar a fibra para colocar. Tem gente que utiliza cabo de pincel, utiliza o bumbum aqui da caneta, principalmente essa caneta que a gente risca e apaga, que ela tem essa borrachinha, e ela ajuda a segurar a fibra. Mas eu, particularmente, gosto da ponta da tesoura. Eu acostumei a fazer com a ponta da tesoura e é o material, o utensílio que eu mais gosto para fazer. Já tentei com outros, mas não me adaptei. Só que a ponta da tesoura a gente tem que ter todo o cuidado do mundo, porque é capaz, na hora de se a gente não tiver cuidado, na hora que a gente for colocar a fibra, se a gente apertar demais, a gente pode acabar cortando os pontos, e aí, minha amiga, é uma dor de cabeça lascada, porque se você, por exemplo, cortar aqui, imagina, você vai ter que desmanchar tudo, casear tudo de novo. Então, se for utilizar a tesoura, cuidado, eu gosto dela. Aqui nessa peça, como ela é pequena, eu começo a preencher com meus dedos mesmo. Eu prefiro e eu acho que é fácil para todo mundo começar a colocar a fibra com o próprio dedo do que com a tesoura, fica mais fácil. Então, a gente vai pegar a fibra siliconada, né? Todo mundo já deve saber qual é essa daqui, é como se fosse um plumantezinho, parece um algodão doce, ó. Então, a gente vai usar a fibra siliconada para rechear a nossa peça. Então, o que eu faço? Para começar, eu vou colocar a fibra nas beiradinhas aqui, ó, nas curvinhas da minha nuvem. Então, com o dedo eu venho, abro aqui o espaço e vou colocar essa fibra lá nos cantinhos da nuvem. Então, com o próprio dedo eu venho, ó, e coloco lá na primeira beiradinha aqui da nuvem. Tá vendo? Aperto bem, deixo bem certinho aqui nos pontinhos. Coloco bastante em cada curvinha aqui da nuvenzinha, tá? Então, coloquei nessa. Vou dar uma adiantadinha aqui no vídeo, gente, porque eu só vou colocar, tá? Um pouquinho de fibra em cada curvinha aqui. Então, para não ficar tão demorado, eu volto quando eu tiver feito isso para explicar para vocês. Tá aqui, ó. Coloquei um pouco de fibra em cada curvinha da minha nuvenzinha. E agora, o que eu vou fazer? Para rechear bem certinho, o que eu, Pamela, faço? Eu comecei a fazer isso, eu não lembro nem porquê, mas eu vi que, acho que foi sem querer mesmo, e acabou dando certo. Eu achei que ficou bem legal. E eu vou mostrar aqui para vocês como eu faço para rechear todas as minhas peças. Então, eu não recheio a peça segurando ela na mão, solta assim na minha mão. Eu não gosto de fazer isso. Então, o que eu faço? Eu sempre pego e viro essa peça ao contrário, né? Viro pro lado de trás dela e apoio a minha mão por cima dela. Para quê? Para que fique firme e eu consiga encaixar a fibra em todos os espaços e nivelar essa fibra na parte da frente. Eu vou preencher mais um pouquinho aqui, vocês vão ver como que na parte da frente ela fica bem retinha. Então, como que eu começo? Seguro, né? E vou começar a apertar mais essa fibra por todos os espaços da nuvem. Lembrando de segurar essa linha, né, que a gente terminou.
com cuidado para que ela não fique torta, deixa sempre o pontinho retinho, passa a linha para trás, assim, ó, tá vendo, ó? Eu apoio, segura ponto, passa ela para trás e seguro ela aqui na parte da frente da peça. Então, eu apoio e deixo aqui a linha quietinha. E vou colocando fibra por todo o lado, sem medo. Sem medo. Aqui nessa parte depois eu vou ajeitar com a tesoura, porque é um pouquinho mais comprido e meu dedo não vai até lá. Mas aqui nessas outras dá pra ir com o dedo. Eu gosto de ir com o dedo da primeira vez, porque eu consigo saber, né, direitinho onde é que precisa de fibra. Então, você vai colocando e apoiando, sempre apoiando e colocando a fibra. Vou colocar mais esse pouquinho aqui, vou virar para vocês verem como é que fica na parte da frente. Então, coloco sempre dando essa pressãozinha aqui com essa mão, né? E aí, ó, na parte da frente, a nuvenzinha fica super retinha, tá vendo? Ela não fica com ondulações aqui, porque se eu fizesse na mão, eu poderia colocar mais fibra de um lado, menos do outro lado. Então, apoiando a peça assim na mesa, isso não acontece. A sua peça sempre vai ficar niveladinha, né? Vai ficar, como é que eu falo? Bem distribuída a fibra aqui dentro. Então, vamos continuar. Tá vendo? O segredo é você preencher bem aonde tem curvinhas. Então, aqui eu já vou usar a minha amiga tesoura para colocar. Como eu quero vir aqui nesse cantinho, eu pego menos fibra, apoio aqui, ó, e levo com a tesoura aqui na ponta, tá vendo? Ó, a tesoura balançando aqui, ó. Seguro e empurro lá para aquele canto lá. Então, ó, vou colocar a fibra, deixar bem gordinho aqui essa parte, deixar bem redondinho essa parte. Ó. Aí você vai, vira pra frente pra ver como é que tá. Tá vendo, ó? Ficou bem redondinho, bem certinho? Então, tá bom, ó. Você tem que ir pondo a mão pra ver se tá tudo certinho, se não tá faltando fibra em nenhum lugar. Ó a linha, sempre segurando a linha, bendita da linha. Põe ela pra trás. Agora eu vou colocar aqui, ó, nessa última curvinha. Tá? Tá saindo do vídeo. É paciência e treino, viu, gente? Não pode ter pressa de preencher, porque senão pode faltar fibra e aí a peça não vai ficar tão bonita, como eu já disse. Então, empurrando a fibra lá pra dentro, por todo lado, vem com a tesoura pra ajudar aqui, ó, a colocar lá naquela parte da ponta, tá vendo? Aqui nessa outra. Quanto mais fibra você coloca, você vai ver que ela vai ficando bem durinha. E esse é o segredo, deixar a sua peça bem durinha, firme. Então, eu vou terminar aqui, vou colocar o resto da fibra que eu preciso. Aqui tá faltando mais um pouquinho, ó. Pra não ficar extenso, vou colocar, vou acelerar aqui o vídeo e aí eu volto pra gente fechar junto. Então, aqui, ó, já coloquei o tanto de fibra que eu acho que a nuvenzinha precisa, ó, deixando sempre tudo bem redondinho, tá? E vou começar a fechar. Quais são as dicas aqui para poder fechar isso aqui de maneira que fique um acabamento legal? Porque, como eu disse lá no começo, é diferente você casear a peça fechada e casear ela aqui nessa parte de fechamento. Então, o segredo é você deixar o máximo que você conseguir,
das partes juntinhas assim, tá vendo? Ó, fechadinhas assim para casear. Se você casear com ele aberto, pegar tipo pegar o ponto dessa parte, pegar daqui, não vou dizer que não dá certo, mas geralmente os pontos ficam mais repuxados, não ficam tão bonitinhos. Então eu sempre faço isso. Eu ajeito esse último ponto e fecho de uma maneira que eu veja que está super retinho aqui, ó, e aí eu começo a fechar. Sempre respeitando a altura, né, do ponto que eu comecei, que eu terminei aqui, né, que eu parei para rechear. E aí eu vou fechando e acertando essas partes. Não terminei de pôr a fibra ainda não, tá? Só vou fechar aqui mais um pouquinho, pra gente ver se tá... Pra gente terminar de colocar aqui nessa beiradinha. Ó. Sempre respeitando o tamanho dos pontinhos. Opa, tesouro quis voar aqui. Dá pra fechar mais um pouquinho. Tá vendo? Ó, fechei mais um pouquinho, acerto meus pontos, acerto eles bem bonitinhos para que eles fiquem bem retinhos. E agora eu vou continuar colocando um pouquinho mais de fibra, principalmente aqui nessa parte que a gente fechou, né? Tava aberto, então aqui a gente consegue introduzir um pouquinho mais de fibra. Então eu viro aqui a peça. Escondo a linha lá para trás. E aí, com a ajuda da tesoura, eu vou colocar um pouquinho mais de fibra aqui, até para deixar esses pontinhos mais retinhos ainda. A gente parece que não vai caber, né? O tanto de fibra, mas sempre cabe. Impressionante. Ó. Aperto, deixo bem retinho aqui. Aqui desse lado também. Acho que vai um pouquinho mais aqui. Vamos ver. Cabe, tá vendo? A gente, com a prática, a gente vai sabendo o tanto de fibra que tem, que precisa ainda na peça. Isso com a prática, fica fácil. Então, aqui, ó, pus mais um pouquinho, virei, ó, tá vendo? Aí, aqui a costura, ela fica imperceptível, que é onde a gente deixou, né? A abertura e onde a gente fechou. Aí, eu vou fechar esse pedacinho aqui que ficou faltando. Então, eu aperto aqui o pontinho com cuidado, coloco esses fiozinhos aqui de fibra sempre pra dentro, pra você não costurar junto e ficar difícil depois de tirar, né, os fiapinhos. Ó, acerto o último pontinho e vou terminar de fechar. Aqui. Cabe mais um pontinho e a gente arremata. Último. E agora aqui, pra arrematar, você vai no primeiro ponto que você começou o caseado, aqui nesse primeiro ponto, e vai fazer outro em cima dele mesmo. Então, entro, não vai ficar aparente, tá? Fica bem perceptível, mas dá uma segurança melhor na sua peça. Então, entrei e vou arrematar. Então, fiz o caseado como se fosse normal, passo mais uma vez e puxo. Puxa com cuidado, acerta aqui os últimos pontos, aí você vai entrar na peça, entrar aqui no último pontinho e vai sair em algum lugar da peça para poder puxar a linha e cortar.
Pronto. E aí, por fim, você vai acertar, né? O que tiver que acertar aqui na fibra, termina de arredondar, acomodar essa fibra. Eu gosto sempre de novo de jogar a peça pro lado contrário e ir apertando assim, porque aí na frente fica bem retinha. Gosto também de acertar aqui, tá vendo? Não fica assim tão perfeito, mas a gente consegue minimizar qualquer ideia aqui de que foi fechada essa peça aqui por baixo, tá vendo? Você vem e vai acertando os pontinhos para que fique bem imperceptível, ó. Então, aqui, ó, pelo lado da frente faço a mesma coisa. Acerto aqui bem bonitinho os pontinhos. Ó. E tá aí, gente, ó, perfeitinha. A nuvenzinha bem preenchida. Tá vendo? Ai, desculpa. Bem durinha. E aí, por fim, o que que eu faço? Eu vou tirar todo e qualquer pelinho, né, de fibra, esses fiapinhos de fibra que sobraram aqui na hora de eu fechar. Isso aqui eu acho também bem importante, porque a peça fica limpa, né? Pior coisa é você entregar a peça pro cliente com esses fiapos de fibra saindo. É muito feio. Então, se tiver algum aqui, você vem com a tesoura, se você não conseguir puxar, tira todos os fiapinhos. E pronto, peça finalizada. Tá aqui a nuvenzinha, bem fofinha, durinha, tá vendo? Ó, a peça, quando você sabe que a peça tá boa, quando não fica nenhum amassadinho, nenhuma curvinha, né? Nenhuma nervurinha no feltro, ela fica bem retinha, tá vendo? E é isso. Essa dica, gente, de colocar a mão em cima, virar ela e colocar a mão em cima, é muito top, gente. Faz que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Daí depois vocês me falam. Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se alguma de vocês ainda tiver dúvidas sobre essa etapa, pode me escrever, que assim que possível eu vou ajudar vocês, vou responder para vocês. Aqui embaixo eu vou deixar o link também das aulinhas anteriores que tem aqui no meu canal, do ponto caseado, do ponto pesponto, de como recortar, como desenhar seu molde, enfim. Se você ainda não inscreveu, eu falo de novo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque daí sempre que tiver vídeo novo, vocês vão ser já avisadas, tá bom? E o que mais que eu ia falar? Sim, vou deixar o molde da nuvenzinha, tá? Vou colocar lá no meu blog esse vídeo, vou colocar o molde da nuvenzinha, posso colocar o do coração também. E vocês acessam lá, baixem e pratiquem, tá, gente? Isso é prática. Eu tenho certeza que com o tempo vocês vão estar arrasando no feltro, tá? Um beijo, então, e até a próxima.